Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jesniel Krause e desta vez eu não quero falar exatamente e especificamente a respeito de um livro, mas sim de uma ideia. A ideia de que você, eu, o seu cachorro, somos todos feitos de poeira das estrelas. A ideia é a seguinte: lá nos primórdios do universo, quando tudo começou na singularidade cósmica, 13,7 bilhões de anos atrás, os elementos mais pesados dos quais nós somos formados e dependemos deles para a vida, como carbono, ferro, nada disso existia. Tudo que o Big Bang foi capaz de produzir é o hidrogênio, o lítio e o hélio. O lítio em uma quantidade ainda mais reduzida, ou seja, nada que fosse suficiente para o desenvolvimento posterior da vida. Todos esses outros elementos que eu mencionei, que nós precisamos para estarmos aqui, foram formados muito mais tarde por fusão nuclear dentro de estrelas. As estrelas, então, conforme elas ficavam grandes, quentes e densas, começavam a produzir esse material dentro dos seus núcleos, dentro do núcleo das estrelas. E então elas explodiam numa supernova e se reaglomeravam por conta da gravidade, formando novamente uma estrela no centro do sistema estelar e alguns planetas em volta dela. Foi o que teria acontecido aqui, no nosso sistema solar. A nossa estrela, então, que nós chamamos de Sol, ela deve ser uma estrela de segunda ou até terceira geração. Por isso, a ideia de que todos os materiais dos quais nós fomos formados foram uma vez formados no núcleo de uma estrela, que por sua vez explodiu e se reaglomerou por conta da gravidade. Algumas pessoas gostam de contrapor isso como se fosse algo que refutasse a ideia de Deus criando o ser humano, criando a vida. Um exemplo disso nós encontramos no prefácio aqui deste livro de Carl Sagan, onde há a seguinte frase: Carl queria que nos víssemos não como barro fracassado de um criador frustrado, mas como material estelar, feito de átomos forjados nos corações em chamas de estrelas distantes. Que bela demonstração de retórica, hein? Notem só a contraposição entre as coisas. Ou barro fracassado de um criador frustrado, ou material estelar feito de átomos forjados nos corações em chamas de estrelas distantes. Caramba! Só que a coisa não é tão simples assim. Na verdade, para que haja sequer a formação de estrelas, que dirá de galáxias, elas dependem de valores fundamentais do universo. Hoje, os físicos e astrofísicos concordam que há 4 forças fundamentais no universo. São elas a força gravitacional, a força eletromagnética, força nuclear forte e a força nuclear fraca. E todas elas interagem de uma forma bastante ajustada para possibilitar a existência da vida. Num primeiro momento, para possibilitar esse agrupamento de moléculas, esse agrupamento das moléculas formando estrelas e planetas, etc. e tal, e galáxias. Tudo isso está finamente ajustado. Eu gosto muito de uma colocação aqui do Alistair McGrath nesse pequeno livro que eu achei surpreendente, surpreendido pelo sentido. E aqui ele diz o seguinte: a formação das estrelas depende do valor da constante gravitacional, citada com regularidade como um exemplo de sincronia fina. Da mesma maneira, a força nuclear forte define quão firmemente os núcleos atômicos estão unidos, e assim, a extensão em que as estrelas podem transformar hidrogênio em átomos dos elementos mais pesados, aqueles dos quais nós dependemos para a nossa vida. Seu valor é de importância fundamental para a nucleossíntese acontecer nos interiores estelares, ou seja, o nosso universo é finamente ajustado para possibilitar a vida.
Uma outra característica muito importante do nosso universo é a sua taxa de expansão. Se ele tivesse expandido um pouquinho mais devagar, provavelmente o nosso universo já teria entrado em colapso muito tempo antes das estrelas se formarem. E se tivesse se expandido de forma rápida demais, então tudo que nós teríamos hoje seria um mar de hidrogênio. Eles não teriam sido atraídos pela gravidade de modo a formar estrelas e galáxias. Ou seja, nós temos dois dados aqui importantes. A taxa de que o universo precisa estar expandindo é importante e o tempo dessa expansão também é importante, porque as estrelas, para formarem esse material dentro dos seus núcleos, devem estar queimando lá há muito tempo, até que elas explodam em uma supernova, se reagrupem e formem então uma estrela menor, que vai abrigar então planetas ao seu redor, de modo que a vida pode surgir ali e permanecer ali. Daí a explicação do porquê o nosso universo é tão antigo e tão grande. Não é algo acidental. Eu gosto da colocação de John Hampton, faleceu inclusive há pouco tempo. Ele diz que nós podemos hoje demonstrar que para a existência do homem, aqui e agora, nós precisamos de todo o universo. É um assunto fantástico que rende muita discussão, muita coisa interessante a ser comentada. Eu já escrevi sobre isso lá no NAPEC, você pode conferir se tiver vontade. É apenas uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Fico por aqui.